volta com o Jornal da Gazeta e vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu vou conversar agora com o Rodrigo Martins Leite, que é médico psiquiatra e coordenador dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria da USP. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, a mobilização do governo para combater e prevenir o suicídio. Doutor, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado a todos os espectadores. Bom, vamos começar falando dos números, que os números assustam quando a gente vê a estatística em relação a isso. São 800 mil mortes no mundo em um ano, 11.400 suicídios por ano aqui no Brasil, uma morte a cada 45 minutos. E a prevenção pode ter um papel importante em relação a isso. Agora, eu gostaria até de questioná-lo, doutor, porque como jornalista, tradicionalmente a gente sempre tem a recomendação de não comentar muito suicídios, para isso não inspirar as pessoas. Então, são poucos os casos que são noticiados. É errado isso? Como princípio geral, o que a gente recomenda é não notificar, principalmente pessoas famosas, o meio que a pessoa utilizou para cometer o suicídio, as circunstâncias exatas, mas a gente entende que falar do suicídio como um problema social mais amplo é até bem-vindo, porque isso acaba sensibilizando as pessoas começam a prestar mais atenção umas nas outras, nas pessoas em volta, nas pessoas de casa, então acaba gerando um movimento no sentido de buscar assistência, de buscar auxílio, de buscar apoio. Então o que a gente recomenda para a mídia em geral é não detalhar muito porque não tem sentido, porque ao detalhar você está expondo uma vida, uma tragédia de uma vida, de uma família, mas falar do tema, falar de saúde mental, falar das circunstâncias sociais que levam ao suicídio é mais do que bem-vindo e tem sido a tônica aí das campanhas do Setembro Amarelo. E é exatamente o que está acontecendo agora em setembro, é falar muito sobre o assunto para que a pessoa possa identificar determinados problemas e a família também, os familiares, os amigos, né? Sem sombra de dúvida, eu costumo comentar que entre uma pessoa ter um pensamento de suicídio e até ela conseguir chegar num profissional de saúde mental, o tempo pode não ser suficiente, né? Então, a detecção e a preocupação tem que ser da família, tem que ser da rede social mais próxima, dentro das empresas, dentro das escolas, das universidades. As pessoas têm que despertar um olhar mais solidário, um olhar de saber o que está acontecendo, como é que está a vida daquela pessoa, se ela está passando por alguma circunstância difícil do ponto de vista econômico ou social, ou uma separação, ou um luto. A gente precisa despertar isso porque pode não dar tempo de chegar num profissional. E a gente sabe que existe um estigma muito grande em relação a procurar um profissional, então tem uma série de barreiras até chegar no profissional que muitas vezes a gente perde um tempo precioso na prevenção. E tem aumentado muito o número de casos até 29 anos, né, que é uma estatística que tem preocupado mais. Sem dúvida, o perfil do suicídio no Brasil, o suicídio não é um dos campeões do suicídio no mundo, mas o nosso perfil de suicídio é preocupante porque vem aumentando na faixa etária entre os 15 e 29 anos, que é a adolescência e início da vida adulta, então é um período muito crítico, né, da vida, e perder pessoas numa idade tão tenra, o ônus para a sociedade, para as famílias, para a rede social em torno desses jovens é muito catastrófico. Então eu acho que o nosso perfil do suicídio precisa de uma atenção especial por conta de pegar numa idade tão jovem, e também a gente já começa a ver uma discreta tendência do aumento do suicídio nos idosos no Brasil, pelo aumento da expectativa de vida e uma série de outros fatores. Então a gente tem duas populações aí para se preocupar. Então a gente tem que realmente pensar estratégias, como a gente vai fazer programas de prevenção para diminuir esse problema. E são faixas etárias em que muitas vezes os familiares podem achar que um movimento ou um comportamento meio diferente é uma coisa normal. Adolescência, um período de transformações, de revisão aí de objetivos, mudança na escola, entra na faculdade, começa a vida profissional, e depois os mais idosos, muita gente acha que é normal que se tenha um comportamento um pouco diferente, né? Eu acho que isso é muito importante o que você está dizendo, porque entra na dificuldade das pessoas aceitarem a questão da depressão, né? A gente sabe que é um diagnóstico subidentificado nos adolescentes, porque se mistura justamente com o que você mencionou das atribulações aí do momento da vida. Nos idosos, idem, que parece que é normal ser triste e ser deprimido, mas não é, né? Então eu acho que passa por uma detecção mais acurada do diagnóstico de depressão e passa por uma sensibilização das
pessoas estimularem essas pessoas que estão mais vulneráveis, mais fragilizadas, a buscar ajuda. Agora, doutor Rodrigo, qual que é a relação com escolaridade, com o tipo de formação que a pessoa tem? Porque até na percepção da família de um problema de fato. Não é? Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas aí com problemas financeiros, com emprego, adolescentes eles querem que tenham um bom comportamento, né? Dos idosos se preocupam muito com a saúde, a questão física, não é? Então, faz diferença a questão de faixa de renda e também condição de vida, formação educacional? Sem sombra de dúvida, a gente sabe que no Brasil, no mundo como um todo, problemas socioeconômicos estão associados a mais problemas de saúde mental. Então a gente sabe que a questão do endividamento ou a questão da perda do poder aquisitivo, do desemprego, impactam diretamente na saúde mental das pessoas. E isso o homem é particularmente mais sensível a essas variações, por isso que 80% dos suicídios no Brasil ocorrem em homens, e isso é uma tendência mundial, de ser uma imensa maioria ser no gênero masculino. Então a gente sabe que o fator socioeconômico acaba impactando pelo estresse que gera, né? E também pela dificuldade de acesso à informação, pela dificuldade de acesso a um tratamento, enfim, pela questão da desinformação, acaba sendo uma barreira aí para a busca de auxílio. Agora, e a condição financeira de tratamento? A pessoa que quer buscar um tratamento psiquiátrico quando ela tem alguma doença mental ou tem problemas de depressão mesmo, ou de estar percebendo que não está se sentindo bem, ou a família quando detecta isso, quais seriam os caminhos? Porque nós temos até um histórico de várias iniciativas do governo nesse sentido, né, para tentar minimizar os problemas. Temos o CVV que faz esse atendimento, mas a pessoa busca efetivamente, como é que se dribla essa questão financeira? Na verdade, eu acho que a gente tem que contar com a rede pública do SUS. Eu acho que existe um desconhecimento muito grande da sociedade brasileira como um todo dos recursos que a rede SUS pode oferecer. Assim, eu dou aula numa universidade, eu pergunto para os meus alunos se eles sabem qual a unidade básica de saúde de referência da região onde eles moram. Ninguém sabe, muitos de nós não sabemos. Então, a gente imagina que esse tratamento em rede da unidade básica de saúde dos CAPs, integradamente funcionando, é a evidência que mais se associa à diminuição do risco de suicídios, é o número de serviços de saúde em determinada região. Quanto mais serviços e quanto mais de forma integrada esses serviços funcionarem, maior a chance da gente reduzir as taxas de suicídio. Então, para dizer que existe uma política pública, os CAPs, por exemplo, são serviços de porta aberta, gratuitos. A pessoa não vai receber um atendimento psiquiátrico imediato, mas ela vai ser acolhida, ela vai ser escutada por uma equipe multiprofissional. Então, eu acho que as pessoas, em primeiro lugar, isso precisa ser divulgado mesmo. As pessoas precisam saber e procurar. Existem sites de busca da prefeitura, aplicativos que permitem saber onde o indivíduo tem direito ao tratamento de acordo com a região onde ele mora. Porque muitas vezes a pessoa não consegue conversar com os conhecidos, com amigos, com os familiares, mas quando chega com um profissional, ela consegue se abrir. Então pode ser ou por indicação da própria família ou iniciativa da pessoa que está com dificuldade. Sem dúvida, eu acho que a gente tem que fazer uma estratégia multimodal, né? A gente tem que contar com a sensibilização da família, dos ambientes de trabalho, de estudo, mas a gente também tem que veicular esse tipo de informação para que o indivíduo que esteja nos escutando, ele aprenda que ele pode procurar um CAPS amanhã cedo, se ele quiser, na medida que ele saiba qual o serviço que o atenderá por conta da regionalização. Os serviços do SUS são regionalizados, então, ele sabendo isso, a gente já está abrindo uma oportunidade enorme para esse indivíduo. Então, eu acho que é uma mensagem bastante relevante. Agora, a recomendação se pode dar para os pais, principalmente nessa faixa entre 15 e 29 anos, que tem aumentado aí o número de casos de suicídio, como tentar identificar um comportamento que não seria normal? Eu acho que o adolescente também é uma população de risco, porque ele dificilmente vai buscar ajuda, ele dificilmente vai chegar para os pais e dizer, olha, eu estou com umas questões, eu preciso de um profissional de saúde mental. O adolescente não se comunica dessa forma, né? Então a gente começa a perceber de formas indiretas, assim, um fracasso escolar, um isolamento social, muitas horas envolvido em tecnologia. A gente sabe que hoje em dia o uso excessivo de
tecnologia, mídias sociais, isso acaba interferindo na saúde mental, principalmente dos adolescentes. Então isso é uma coisa que os pais precisam ficar alertas também. Pode interferir mesmo que não tenha algum problema, se ficar tempo demais dedicado a redes, a tecnologia, pode dar problema. Sim, até o Reino Unido desenvolveu uma campanha que no mês de setembro ele faz uma campanha de como se fosse um detox digital e é focado no público infanto-juvenil, porque eles começaram a detectar que houve um aumento nas taxas de ansiedade, depressão e problemas de sono e até problemas ortopédicos por excesso de lesão por esforços repetitivos relacionados a celulares, tablets, notebooks, que isso se observou que houve um aumento da demanda em saúde e, independente de qualquer problema, só pela exposição à luminosidade dos equipamentos, só isso já interfere com a fisiologia normal do sono, e a gente sabe que o sono é o guardião da nossa qualidade de vida, da nossa saúde. Se o nosso sono é fragmentado, se o nosso sono está invadido por esses estímulos sensoriais todos, só isso já é um fator de risco para ter problemas de saúde mental e física. Agora, se você tenta controlar, você pode criar uma situação de conflito também, que não é boa. Eu acho que a gente tem que saber dosar. A gente está imerso na tecnologia, todos nós, né, utilizamos a tecnologia extensamente, mas eu acho que colocar um limite, assim, por exemplo, depois do jantar não se verifica a mídia social, não se checa mais nada. Eu acho que é um trabalho que todos nós, a sociedade inteira deveria começar a fazer. Eu acho que a próxima campanha que a gente tem que fazer em relação à saúde mental no Brasil é sobre o uso excessivo das tecnologias que tem gerado, além de problemas de saúde mental, por exemplo, no metrô, aumentou o número de acidentes, de pessoas que caem das escadas, caem nas plataformas. Então, a gente está se colocando em risco por conta desse uso excessivo e a gente tem que, como eu disse, tem que saber, pelo menos depois que a gente se deita, não acessar o celular, não checar a última curtida do Facebook ou o último WhatsApp, né? Eu costumo dizer que antigamente a gente trabalhava 40 horas por semana, hoje são 24 horas por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por conta da tecnologia. Então a gente está invadido, está inundado com muita sobrecarga que tem gerado estresse, gerado problemas de saúde mental. Agora, o tratamento é junto com medicação? O tratamento... Quando se percebe alguma coisa de diferente, que a pessoa está se sentindo mal, que ela começa a falar em suicídio, que é um outro indício também, não é? O suicídio, ele se associa muito à depressão, então, nesse sentido, uma depressão com risco de suicídio precisa ser medicada, né? Se associa também ao uso excessivo de álcool e drogas, então precisa de uma intervenção de um psiquiatra, mas nunca um psiquiatra sozinho, sempre pensando numa perspectiva multiprofissional, com um psicólogo, enfim, com outros profissionais que podem compor, a depender do perfil daquele indivíduo. Se for um indivíduo que pode se beneficiar muito de uma atividade física, por que não chamar um educador físico? Ou se for uma outra situação com problema social, um assistente social ajudar a resolver as questões do indivíduo. Então, o tratamento é sempre multiprofissional. A medicação pode ser necessária em alguns casos, mas o mais importante é gerar uma equipe com a qual o indivíduo possa realmente contar e seja uma equipe de referência que ele possa acessar. Por isso que os CAPs são serviços interessantes, porque são de porta aberta, as pessoas podem chegar a qualquer momento para serem acolhidas, né? Então eu acho que isso, aumentar essa continência e esse suporte dos serviços é muito importante quando a gente fala de suicídio. E não chegar a uma situação muito grave antes de tomar uma atitude, né? Sem dúvida. Eu acho que, principalmente para o homem, é muito difícil buscar ajuda, admitir fragilidade, admitir vulnerabilidade. Eu costumo dizer que, em relação ao suicídio, o sexo masculino é o gênero frágil, de fato, porque os números dizem 80% dos suicidas são homens. Então, tem questões aí culturais da cultura masculina que acabam atrasando a nossa vida, acabam impedindo que a gente busque ajuda. Eu agradeço muito aqui o Dr. Rodrigo Martins Leite, que é médico psiquiatra e coordenador dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria da USP. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço imensamente. Uma boa noite, Laerte.